Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que vão vocês? Bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos repondo uma terça-feira, dia 12 de outubro, era feriado nacional, e nós não tivemos o nosso aulão vagalume. Então, no dia de hoje, nós vamos entrar a continuar a nossa aula sobre biomagnetismo medicinal, as disfunções glandulares e como, né, que nós podemos utilizar as glândulas para nos auxiliar com o biomagnetismo medicinal através da impactação dos ímãs. Então, esse daqui é o nosso 8º aulão vagalume. Esta aula serve tanto para biomagnetistas como também para pacientes que queiram, né, encontrar nos ímãs uma possibilidade de ajuda para o equilíbrio das glândulas, o equilíbrio energético das nossas glândulas. Se a nossa glândula não tem energia, ela não funciona direito. Então, muitas vezes, nós vamos utilizar o duplo ímã, né, nas glândulas menores, quando nós precisamos impactar somente a glândula, né? E outras vezes, nós vamos precisar usar o par biomagnético, naquelas onde nós temos uma impactação que seja necessária em duas glândulas ao mesmo tempo, como, por exemplo, hipófise com ovário. Então, nós, no aulão 7, no aulão vagalume de número 7, nós já comentamos sobre algumas disfunções glandulares. Então, eu só vou dar uma revisadinha rápida aqui para que a gente possa seguir. Então, lembrem que nós ainda estamos lá desde a aula de número 4, falando sobre os tipos de pares biomagnéticos, né? Nós falamos dos regulares, reservatórios, dos pares especiais. Busquem ali nos aulões vagalumes anteriores, né, toda a história do biomagnetismo, o que é o biomagnetismo, o que é o biomagnetismo medicinal. E aí nós vamos chegar aqui no aulão de número 8. Então, a gente tem ali no YouTube da Par Magnético todos aqui, né? No YouTube da Par Magnético, todos esses aulões, chamados aulão vagalume, do número 1 ao número 8. Então, nós estamos aqui estudando os pares disfuncionais, né? Aonde nós podemos, através, né, do biomagnetismo medicinal, identificar as alterações nas glândulas internas, aonde há um desequilíbrio na produção de hormônios ou de algum neurotransmissor que essa glândula produz, ou alguma outra substância bioquímica que seja necessária para o nosso organismo funcionar bem. Então, nós podemos utilizar os ímãs, né? Claro, não é qualquer ímã, lembram disso? Que não é o ímã da geladeira, é um ímã especial para o biomagnetismo medicinal, ele tem ali uma quantidade de energia suficiente para equilibrar as nossas células ali, né? Dentro do seu nível de energia, que é 1000 Gauss. Então, acima de 1000 Gauss são os ímãs que nós utilizamos para o biomagnetismo medicinal. Nós falamos no aulão de número 7 sobre a glândula pineal, o equilíbrio da glândula pineal. Falamos que nós tínhamos 2 jeitinhos de impactar. Impactar é colocar o ímã na glândula, né? Ou assim ou assim. Então, assistam lá no aulão 7 para relembrar. E aqui, né, nós colocamos na impactação horizontal o que é que nós podemos receber de benefícios dessa impactação desse ímã, que é o duplo ímã que a gente fala, e também na sua impactação vertical, o que é que nós podemos ter de benefícios. Só para relembrar, falamos da glândula hipófise também, que é uma glândula mestra, né, do corpo humano, responsável pelo equilíbrio, né, do funcionamento ali dos ovários, da tireoide, da suprarrenal. Então, é uma glândula que tem uma influência muito grande no nosso organismo. Falamos da impactação da glândula hipófise, diretamente na hipófise. O que é que, né, nós temos aqui de problemas que podem acontecer na glândula hipófise e também como, né, impactar esse ímã para auxiliar essa glândula ter mais energia justamente para se recompor e tentar restabelecer o equilíbrio energético do próprio organismo e melhorar a sintomatologia
né, que está descrita aqui. Então, falamos, né, dos pares que estão relacionados, que essa parte aqui, né, para os pacientes que estão assistindo não levem em consideração. Esse daqui é para o biomagnetista, ele sabe o que ele tem que fazer aqui, então isso nós vamos tratar no nosso rastreio de biomagnetismo. No aulão de número 7, eu não tinha colocado o duplo ímã aqui, né, mas está lá, aqui está nossa glândula hipófise, coloquei aqui, né, veja que a atuação da hipófise nos músculos, na pele, nos ovários, testículos, na tireoide, nas nossas suprarrenais ou adrenais também, né, tanto faz. Na mama, né, na regulação aí da ocitocina, prolactina, e nos nossos rins também, por isso que tem uma relação aí com a diabetes. Muito bem. Tudo isso a gente tem que estudar na fisiologia, né? Como que isso está tudo interligado. Bacana é se inscrever na pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, porque na pós-graduação nós vamos ter ali todo esse conhecimento, né, da fisiopatologia, ou seja, como que as doenças acontecem quando essa glândula adoece, cada doença daquela que está relacionada ali no parzinho a gente estuda na pós, também como que funciona, né, essa conversa entre a glândula e um órgão-alvo, onde ela vai ter a sua atuação. E isso é muito importante para o biomagnetista, ter esse conhecimento dessas disciplinas complementares. Essa semana a gente postou lá no YouTube, na semana passada, no caso, né? Lá no YouTube, no Instagram da Par Magnético, né? Uma frase do Dr. Isaac Góes Duran colocando sobre a importância, né, da anatomia, da fisiologia, da biologia, da microbiologia, da bioquímica, como disciplinas complementares ao biomagnetismo. Então, a pós-graduação oferece tudo isso, o IPM está aí na frente, né, certificando pelo MEC essas qualificações. E aí, nós falamos, né, no finalzinho do aulão 7 sobre a hipófise com ovário. Vê que eu gosto sempre de repetir um pouquinho, né, para a gente não esquecer o que a gente falou lá atrás, trazer como um todo para a gente continuar, né? Então, aqui, né, nós temos o que acontece quando nós temos um desequilíbrio na hipófise, né, influenciando ali os nossos ovários, né? Então, essa impactação hipófise, nesse caso, diferente daqui que nós vamos utilizar o duplo ímã, né? Aqui, na hipófise, nós vamos utilizar o magneto negativo encostado na pele, né? O negativo, que nem a gente já falou, na pele. Então, né, quando eu estou vendo na imagem o vermelhinho, quer dizer que o preto está na pele. Então, na hipófise, o polo norte, e nos ovários, o polo sul. Qual ovário, Adri? Bom, no rastreio, o biomagnetista vai identificar para você qual é o ovário. Pode ser, Adri, que necessite nos 2 ovários? Pode, mas é muito raro isso acontecer. Na maioria das vezes, o organismo vai confirmar hipófise com ovário direito ou hipófise com ovário esquerdo. Então, e aí o biomagnetista vai encaminhar para você utilizar em casa, né, esses ímãs por tantos dias, por tantos minutos. Então, nas glândulas, nós utilizamos, né, tanto nas glândulas como nos pares especiais, nós utilizamos a indicação, muitas vezes diária, outras vezes um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, a cada 4 dias, a cada 5 dias, uma vez por semana. Então, o biomagnetista consegue identificar e ele vai orientar você a utilizar esses ímãs de acordo com a necessidade do seu próprio organismo. Daí nós temos, para falar hoje, né, começando assunto novo, nós temos aqui a nossa glândula tireoide. A tireoide é essa glândula que ela fica na região aqui do nosso pescoço, no centro do nosso pescoço. Ela tem uma forma, olha só que coisa mais linda, né? Uma forma de borboleta. Ela tem o lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, e tem o istmo, que é o centro da própria glândula. E, né, nessa borboletinha, assim, nessa partezinha mais posterior, nós vamos ter aí, aqui, ó, na vista posterior da tireoide, deixa eu até pegar minha canetinha aqui, que eu gosto de riscar, né? Vamos lá.
mas eu não vou riscar dessa vez, eu vou colocar aqui, ó, na parte posterior, na vista posterior, por detrás ali da borboletinha, nós vamos ter, então, as paratireoides. Então, a gente vai ver que quando nós impactamos, que a gente fala, né, tireoide, tireoide, é para que a gente possa colocar o ímã negativo na tireoide direita e positivo na tireoide esquerda. Ou muitas vezes o organismo vai solicitar o contrário. Positivo na tireoide, negativo na tireoide esquerda, positivo na direita. De todo modo, nós vamos utilizar um duplo ímã. Neste caso aqui, está impactado, né? O negativo na tireoide esquerda, porque esse é o lado esquerdo da pessoa, e o positivo na tireoide direita. Seria algo que pode acontecer, geralmente ao contrário, que nem eu coloquei na hipófise. E o biomagnetista é capaz de identificar como nós devemos colocar esse ímã. Então, sempre buscar a orientação do profissional para a aplicação dos ímãs em casa é importante. E nós temos aqui, ó, para o rastreio, que a gente chama de biomagnetismo medicinal, ideal é que nós rastreamos, né? Rastreemos com o ímã negativo o istmo, que é o centro da tireoide, para ver se tem disfunção, depois o lado direito, depois o lado esquerdo da tireoide. Se necessitar, então, nós vamos ter essa solicitação de impactação pelo organismo, o biomagnetista vai aplicar os ímãs e depois ele vai checar se é necessário impactação diária, a cada 2 dias, 3 dias, quantas vezes e quantos minutos. Então, né, a tireoide é uma glândula muito importante para o nosso organismo, ela determina, né, a velocidade do nosso metabolismo. Muitas vezes, quando a gente tem um metabolismo lento, né, nós vamos ter aqui a obesidade. Quando nós temos um metabolismo muito rápido, nós vamos ter aqui, né, a falta de gordura no corpo, ou seja, a pessoa fica muito magra. Também nós podemos ter a retenção de líquido, né, e a relação da tireoide com depressão eu acho incrível. Nos rastreios aparece muito quando uma pessoa ela tem depressão, foi diagnosticada, está, né, se tratando de depressão, nós vamos fazer o nosso rastreamento, geralmente nós encontramos uma disfunção na glândula tireoide, que necessita a impactação desses ímãs, do duplo ímã no caso. E também, né, a tireoide, ela não é o órgão principal, mas ela ajuda na regulação da temperatura do corpo. A gente sabe que a regulação da temperatura é central, né, do sistema nervoso, mas a tireoide ajuda a regular essa temperatura também. Este par pode estar envolvido, né, muitas vezes com fenômenos tumorais ou câncer, né, quando a pessoa já vem para o rastreio com o diagnóstico de um fenômeno tumoral, está se tratando, né, ou está ali no médico, né, buscando o que vai fazer de tratamento, nós encontramos, quando esse fenômeno tumoral é evoluído, principalmente, o par tireoide em disfunção, né? Então, tem relação ali com o metabolismo. A gente sabe que as células cancerosas, elas utilizam muita glicose, elas precisam de muita energia. Então, elas gastam a energia do corpo, acaba disfuncionando a glândula, porque ela tem que trabalhar demais também. Então, tudo isso a gente encontra no próprio rastreio. E a tireoide também, né, ela está envolvida, vamos assim dizer, com todas as patologias da cintura escapular para cima. Todas elas afetam a glândula tireoide. Então, a cintura escapular, ela vem aqui, né, toda essa parte anterior do tórax superior, né, os nossos braços aqui, na parte de trás e na parte da frente. Nós temos aqui a nossa clavícula, então a gente tem um par biomagnético, né, de rastreio que é subclávia, então é abaixo da clavícula. E aqui é um par regular, onde nós temos micro-organismos podendo estar suportados nesse par. E essa disfunção nesse par biomagnético pode alterar o funcionamento da nossa glândula tireoide. Também nós temos o par
axila-axila, né, que também é um par regular do biomagnetismo, que tem relação com disfunção da tireoide. Também nós temos aqui mandíbula-mandíbula, então, todos os pares regulares que ficam próximos da cintura escapular aqui em cima, podem estar relacionados com uma disfunção de tireoide. Então, Adri, quando eu tenho uma disfunção na minha tireoide, que o médico identificou essa disfunção, né, através de exames, eu posso utilizar o biomagnetismo para complementar o tratamento médico? Sim, pode usar o biomagnetismo para complementar o tratamento médico, com certeza. Porém, sempre buscar um biomagnetista para fazer o rastreamento completo, porque não adianta só, muitas vezes, a gente aplicar o par tireoide-tireoide, se nós não eliminamos os pares biomagnéticos que estão aqui nessa região da cintura escapular, na parte de cima e inferior aqui do nosso rosto, né, da cabeça e pescoço. Então, é necessário fazer esse rastreamento completo, porque esses pares podem disfuncionar a glândula. Eu acho interessante que o Dr. Góes, ele fala assim, que as glândulas, elas nascem, né, para funcionar até o final da vida. E então, quando ela disfunciona, né, a gente tem que entender qual foi o motivo dessa disfunção, porque ela tem uma maquininha, né, nosso corpo é uma máquina perfeita, ele é um sábio para poder regular aquilo que está em disfunção, mas muitas vezes falha esse processo, né, falha o sistema imunológico, ou falha o sistema linfático, ou falha nessa conversa do sistema neurológico ali, simpático, parasimpático, e aí nós temos a alteração da glândula. E o Dr. Góes também fala que esses pares biomagnéticos, né, que suportam micro-organismos patogênicos, né, eles irritam o metabolismo, né, desses micro-organismos nessa região, produzem toxinas que irritam a glândula. Então, ela acaba disfuncionando por essa irritação do tecido, né? Causada, então, por essas proteínas, muitas vezes, produzidas pelas bactérias, né, pelo campo, terreno, na verdade, pelo terreno mais ácido produzido pelos vírus e pelos fungos. Então, tem muitas coisas que a gente tem que entender das glândulas. E um rastreio completo vai poder, então, tratar os pares biomagnéticos que estão em disfunção nessa região da cintura escapular, cabeça e pescoço. E aí, sim, aí você pode utilizar o magneto em casa de acordo com a orientação do biomagnetista, certo? Prestem atenção nisso. E muitas vezes, isso também eu acho interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, mas a depressão teria que ter ímãs aqui na região do meu cérebro. Não, da minha cabeça, não. Muitas vezes a depressão está relacionada com um par biomagnético lá do nosso intestino, outras vezes está relacionado com uma glândula que está mais abaixo, né? Então, o organismo, ele vai mostrando justamente essas disfunções que são particulares de cada ser, né? Então, o rastreio completo, ele sempre é necessário. E aí, olha lá que agora não tenho mais um ímãzinho, né, um duplo ímã aqui, eu estou utilizando para vocês, estou utilizando para vocês aqui, então, na parte posterior da nossa tireoide, como eu mostrei, tem essas duas bolinhas aqui, que são as paratireoides. Então, o melhor magneto para que a gente possa impactar a paratireoide é justamente os ímãs separados, né? Então, aqui no centro, eu vou impactar tireoide, e se eu preciso impactar as paratireoides, que elas estão na parte posterior da tireoide, então eu vou meio que colocar o ímã na borboletinha na parte de trás, e vou deixar esse espacinho na frente, como que apertando ali a minha traqueia, para que eu possa, então, chegar com a energia eletromagnética nas paratireoides. E é muito interessante esse par biomagnético, é incrível, porque se a gente observar, esse par, ele aparece para o biomagnetista muitas vezes, não só quando a paratireoide está em disfunção, o nosso paratormônio, né? Muitas vezes, quando a tireoide está em disfunção, a gente encontra no rastreio paratireoide. Primeiro trata a paratireoide, depois a tireoide. Ou primeiro a tireoide, depois lá
aparece no terceiro, quarto rastreio a paratireoide, para que a gente possa, então, ajudar com os ímãs no tratamento dessa disfunção energética dessas glândulas. Então, aqui, né, nós temos o rastreio, né, ele é paratireoide direita, também tem que rastrear para a tireoide esquerda, né? Então, quando eu tenho algo que tem lado direito e lado esquerdo também, né? Que ele se repete dos dois lados do corpo, sempre rastrear primeiro o lado direito e depois o lado esquerdo, porque pode ser, né? Que nem eu coloquei, deixa eu ver qual foi, aqui, ó, né? Que o lado esquerdo está com um ímã negativo, ou polo norte, no lóbulo esquerdo, e o positivo está no lóbulo direito. Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque nós rastreamos o centro, não apareceu nada, não confirmou disfunção. Rastreamos a tireoide do lóbulo direito da tireoide. Então, no lóbulo direito da tireoide, o que acontece, né? Alonga, quer dizer que ali está ácido. Então, tira o ímã, pega o ímã negativo e vai lá rastrear a tireoide esquerda, e aí ele vai encurtar. Então, vai lá com o magneto na tireoide esquerda, encurtou o parzinho, né? Ele vai dar tireoide esquerda com tireoide contralateral. Então, isso que nós podemos auxiliar o organismo. E aqui eu coloquei regular, lado direito. Opa, não coloquei não, esse daqui é o lado direito, vamos escrever, Adri, ó. Aqui, ó, lado direito e lado esquerdo. Então, nós vamos aqui no lado direito, rastrear a paratireoide direita. Se eu colocar aqui em cima, o negativo vai ficar na pele, no lado esquerdo, perdão. E aqui no lado direito, nós vamos rastrear também, né? Se aqui alongou e aqui encurtou, o parzinho vai ser esquerdo com direito. Se aqui encurtou e aqui alongou, o parzinho vai ser direito com esquerdo. Ou, se eu aplico aqui, encurtou, deixa o ímã ali, aqui vai igualar o pezinho para mostrar para nós que ali é o parzinho biomagnético que está sendo tratado. A gente deixa os ímãs aí para despolarizar o par biomagnético, certo? Adri, você falou muito rápido essa parte, fiquei confusa. Escreve aí no chat, para que depois a gente dê uma aula sobre isso, né? A gente vai falar sobre os pares invertidos, né? Depois que a gente falar dos tipos dos pares, mas é bacana a gente, eu não esquecer. Então, escrevam aí para eu não esquecer. Disfunção das paratireoides. Então, nós temos aqui, né? O hipo ou o hiperparatireoidismo, ou o hipo, tá aqui, e o hipertireoidismo, porque as duas glândulas, né, são muito próximas. Como eu falei, muitas vezes a gente tem uma disfunção da glândula tireoide, no rastreio aparece a paratireoide para a gente tratar primeiro ou depois da tireoide. Síndrome de Sjögren, né, uma doença autoimune que causa aí secura das mucosas, né, dos olhos, da boca. Também nós temos frequentemente, está associado a outros sintomas característicos, né? Então, nós temos a artrite reumatoide, nós encontramos o par paratireoide, geralmente associado, né, a outros pares relacionados com artrite reumatoide, e também o lúpus, né? Então, muitas vezes, nós temos o par mediastino, ou outros pares de proteus mirabilis que estejam relacionados aqui com o lúpus, e aparece, né, ou a tireoide ou a paratireoide em disfunção também, geralmente a paratireoide. Nós temos aqui também o transtorno do metabolismo do cálcio e do fósforo, hipocalemia, osteoporose, descalcificação, osteopenia, né? Então, são alterações também que a gente pode encontrar, né, de distúrbios, né, do paratormônio, que podem produzir tetania, espasmos musculares, convulsões, dores musculares, cãibras, muitas vezes também a gente vai encontrar associado a uma disfunção da paratireoide. E lembrando, né, que tudo isso que eu estou colocando para vocês é a visão
do biomagnetismo medicinal frente aos transtornos dessas glândulas ou desses pares biomagnéticos nessas glândulas. Então, também, né, para o biomagnetista, essa parte, né, buscar rastrear, né, o pudendo, que está lá embaixo, né, perto da nossa virilha, que é um músculozinho que ajuda a fechar a nossa perna, e lembrar, né, que se estivermos aí a associação de paratireoide, pudendo, e então nós podemos ter também sintomatologia de infertilidade masculina para a teoria do Dr. Isaac Góes Duran dentro do biomagnetismo medicinal. E ainda, né, em simbiose com o rim-rim, se nós encontrarmos aí paratireoide, pudendo, rim-rim, baixa produção de espermatozoides. Então, associado a algum outro par de bactéria, pode produzir lipomas no organismo. Então, aqui nós temos essas alterações, para nós vai aparecer no rastreio como um fenômeno tumoral, né? Que são lipomas, que essas bolinhas que muitas vezes saem por debaixo da pele ali. E não esquecer também de checar axila e carina. Então, aqui nós vamos ter 2 vírus. O vírus da raiva humana, associado ao paraxila-axila, e carina aftosa vírus. Então, são pares biomagnéticos que podem produzir terreno biológico de acidez que pode, inclusive, disfuncionar tireoide e paratireoide. Então, por isso que a gente não esquece de rastrear esses pares, né? A gente já rastreia no rastreio, mas chegou na glândula, tem disfunção? Checa. Checa o pudendo, checa o rim, checa a axila, checa a carina, certo? Então, o que é esses numerozinhos aqui, Adri? Para quem não é da par magnético, né? No nosso material de rastreio, a gente classificou os pares por números, né? Para ficar mais fácil da gente anotar ali no rastreio o resultado do nosso rastreio. Então, a paratireoide é o ponto 16.1, o pudendo para nós é o ponto 78.1, o rim sempre vai ser o 103.1, a axila 28.1, carina 41.1. Então, fica fácil da gente buscar na apostila, né, onde que estão esses pares e o que está relacionado com eles. Lembrando, se eu estou na paratireoide, deu positivo para algum par aqui, já vai lá, rastreia o par, vê a sintomatologia, deixa tudo resolvido num rastreio, deixa a ficha, né, de evolução do paciente bonitinha, toda preenchida, certo? Tudo bem até aqui? Olha, Adri, como é que está o seu horário? Você fala muito, Adri, estamos no horário. Vamos em frente. Então, nós temos o par timo com suprarrenal. Então, nós temos duas, ou aqui nesse caso são 3 glândulas envolvidas, né? Porque nós temos suprarrenal direita, suprarrenal esquerda, e nós temos também o timo. Então, são 3 glândulas envolvidas. Aqui a gente está regulando, né? Isso que a gente chama da função, né? Do timo e da suprarrenal dentro da cascata de hormônios. Então, para nós, esse aqui também é um par especial. Além de ser um par disfuncional, é um par especial. Então, ele tem 2 classificações. Nós temos pares que podem ser regulares e também podem ser especiais, muitas vezes. Então, sempre checar no organismo o que é aquele par. Essa indicação está na própria apostila, né? No caso da nossa apostila do Instituto Par Magnético, vai estar a classificação do par na primeira coluna da apostila, o ponto de rastreio na segunda coluna, na terceira, né, a localização. Na terceira vai ter também ali, algumas vezes, o impactador. Na quarta, nós vamos ter ali a sintomatologia, a disfunção, o que o biomagnetismo ajuda naquele caso. Então, o timo, ele fica... Nós temos aqui, né, a nossa clavícula, desce um pouquinho da clavícula, aqui tem um lugarzinho anatômico que ele é meio gordinho, assim, parece que tem uma gordurinha redondinho, né? Então, aqui está o nosso timo. O timo não é difícil da gente encontrar, e o timo é muito importante a gente saber onde é onde o Tarzan, né, batia o braço e falava ali, né,
sou forte por aqui, né? Então, o timo tem uma relação muito grande com as nossas emoções, o nosso sentido de capacidade de defesa, é um centro, né, para tanto para o nosso sistema linfático como para o nosso sistema imunológico, é um órgão importante, e uma glândula importante, né? Na criança ela é mais desenvolvida, no adulto ele fica menorzinho, né? Mas tem alguns adultos que têm um timo de um tamanho de criança, né? Que legal. E aí, na suprarrenal, apesar da gente ter a suprarrenal direita e esquerda aqui, a suprarrenal são duas glândulas que ficam acima dos rins, né? Aqui está o cotovelo, ó. Eu gosto muito de ensinar os biomagnetistas, né? Se a gente pegar a linha do cotovelo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui está o nosso rim desenhadinho, ó. E, meu Deus, que desenhista maravilhosa essa Adri, né? Veja bem. Aqui está o rim desenhadinho, dos dois lados, e em cima dos rins fica a suprarrenal. Então, se a gente pegar a linha do cotovelo, um pouquinho para cima do cotovelo aqui, nós temos o início dos nossos rins. Parece, né, que a gente tem os rins lá embaixo na lombar, mas não é a realidade. Aqui embaixo nós sentimos a dor irradiada do rim, né? Dói na lombar quando a gente tem um problema no rim, mas os rins ficam aqui em cima, né? Pega a linha do cotovelo que você vai ter uma facilidade nessa região aqui, ela é meio gordinha, né? Tem uma musculatura meio gordinha, um pneuzinho aqui para guardar o nosso rim, vamos assim dizer. Deixa eu apagar o pneuzinho aqui, que esse aqui não tem pneu, né? Então ele vai ficar mais ou menos nesta região aqui, ó, só que lá nas costas. Vejam que aqui em cima eu tenho o desenho dos pulmões, olha que legal. A gente pegar esse desenho aqui, né? Aqui tá o pulmão, o outro pulmão. Olha que... Opa, errei um pedacinho mais para cá. O pulmão. Então, nós, quando vamos tratar, né, o par biomagnético suprarrenal, a gente aplica os magnetos sobre a glândula. Agora, quando nós temos um órgão como rastreador e a suprarrenal é impactadora, né? Então, nós vamos aplicar no centro da coluna, que é onde a suprarrenal ali libera os seus hormônios. Aqui é que está o problema, não é na glândula em si, né? Então, por isso que eu falei para vocês que está envolvido aí com a cascata de hormônios. E lembrar que esse é um par especial. Par especial para quê, Adri? Par especial para regular a quantidade de glóbulos vermelhos no nosso sangue, os nossos eritrócitos, as nossas hemácias. Então, é um par importante para os pacientes que têm leucemia, é um par importante para os pacientes que têm anemias crônicas, é um par importante, muitas vezes, para quem está com a ferritina alta lá no fígado. Então, ficar atento a essas alterações. E lembrando que par especial e par disfuncional pode ser impactado sem rastreio, né? Quando a gente necessita ajudar o tecido a se reequilibrar naquela função, estimular aquele tecido a que ele tenha um funcionamento ideal dentro do seu nível de energia normal, que é lá na membrana da célula, 1000 Gauss. Então, o que é que nós temos, vou apagar tudo aqui, o que é que nós temos aqui dentro desse par biomagnético, dentro da sua disfunção, né? Nos homens, com excesso de testosterona, eles acabam ficando agressivos. Então, lembrem que hipófise, tireoide, suprarrenal e testículos e ovários estão super relacionados. E nas mulheres, a produção de testosterona se dá aqui nas suprarrenais. Então, muitas vezes, nas mulheres, aparece aqui, ó, pelos faciais, crescimento da mama, não, pelos faciais nas mulheres, desequilíbrios de hormônios, como lá nos ovários, desequilíbrio hormonal, muitas vezes, lá na hipófise, daí desencadeia desequilíbrio aqui, muitas vezes junto desencadeia lá nos ovários ou na tireoide. Então, ele vem vindo, né, disfuncionando as outras glândulas para baixo, dentro da cascata de hormônios. E nós temos nas mulheres, nos homens, crescimento da mama, né, por alterações hormonais, desequilíbrios hormonais
E também aqui, né, por conta da suprarrenal, um desequilíbrio na produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, então geralmente são pessoas estressadinhas, por isso também que aqui coloca, né, que os homens ficam agressivos, que tem uma produção exacerbada de testosterona, tem um estímulo lá nos testículos, então para nós, dentro do biomagnetismo, a gente vê isso tudo junto, né, essas disfunções todas juntas. A gente vê o corpo como um todo, a gente não vê uma glândula só disfuncional, por isso que é importante, mesmo que a pessoa tenha uma disfunção, por exemplo, do estresse, lá da produção de cortisol, e essa disfunção, se sabe que o regulador disso tudo está aqui na suprarrenal, mas que a gente rastreie o corpo inteiro, porque muitas vezes, para nós biomagnetistas, a disfunção está na hipófise, né? Ou tá lá nos ovários ou nos testículos, então a gente precisa fazer esse rastreio completo também para identificar no organismo tudo que está associado, não que não possa identificar ou indicar o par timo com suprarrenal com suprarrenal, mas ter essa atenção de que o biomagnetista pode ajudar com o seu rastreamento, identificar melhor e até para dizer para nós quantos dias e quantos minutos eu preciso impactar esse par. Então nós temos aqui também a diabetes relacionado, então vê que aqui, né, quando a gente falou hipófise, a gente falou de diabetes, a gente está falando de diabetes no par timo com suprarrenal, e interessante isso, né, que dentro do biomagnetismo a gente enxerga essas disfunções, então a gente não trata, eu sempre digo isso para vocês, nós não tratamos doenças, nós tratamos pares biomagnéticos disfuncionais no interior do corpo humano. O que é um par biomagnético? É uma alteração de um campo magnético dentro do organismo. Então, nós vamos medir de maneira indireta, quantitativa, indireta, tem mais um termo aí, indireta, quantitativa, esqueci o outro termo, meu Deus, a disfunção do campo magnético no interior do organismo. Essa disfunção desses campos magnéticos nós chamamos de pares biomagnéticos. Para que essa disfunção se mantenha, é necessário ali que o campo magnético disfuncione. Essa disfunção do campo magnético não permite o equilíbrio do pH daquele tecido, daqueles líquidos corporais, daqueles tecidos, intra e extracelular. E aí se gera um par biomagnético. Dentro dessa disfunção de pH, nós vamos encontrar ali a possibilidade de albergue de micro-organismos patogênicos que necessitam de um pH ali ideal, aquele que disfuncionou, para se reproduzir, né? Então, e assim é que se geram os pares biomagnéticos, que se relacionam com os micro-organismos. Muitas vezes nós temos um par biomagnético e não temos micro-organismos, só tem a disfunção do pH. Outras vezes, a gente só tem a disfunção do campo magnético, e aí é mais fácil da gente tratar, porque está tudo no começo, é igual uma cascata de hormônios que eu estava falando para vocês. A oclusão intestinal, né, então, muitas vezes a pessoa não consegue ir aos pés, não consegue ir no banheiro fazer cocô, né? Então, aqui, a oclusão intestinal também pode... Nós temos vários pares relacionados com transtornos intestinais, com dificuldade no trânsito, né, das fezes. Nós temos um par que é muito bom, que é um par especial, que é o par cólon descendente com reto, que vai estar lá atrás, que é um par que funciona muito bem como par especial para dificuldade do trânsito intestinal. Mas não esqueçam desse par timo com suprarrenal, porque libera, a suprarrenal é responsável pela produção de cerca de 40 substâncias bioquímicas, dentre elas hormônios, ela estimula alguns, tem feedback positivo e negativo para outras coisas, então a suprarrenal é importante para o funcionamento do corpo como um todo, e ela ajuda também no equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, principalmente na sua relação com o cortisol. Então, e aqui, né, nesse par, nós temos aqui o tratamento também das alterações na quantidade das hemácias, o que eu acho mais lindo de tudo.
que no biomagnetismo medicinal, por a gente mensurar a disfunção do pH, a disfunção do campo magnético e do pH nos locais anatômicos, se o corpo está produzindo muitas hemácias, então o par biomagnético vai regular a produção das hemácias, diminuindo ela. Se está poucas hemácias, o corpo está produzindo poucas hemácias, então ele vai regular para que ele possa produzir mais, porque a gente vai lá, como diz o Dr. Isaac Góes Duran, na etiologia do problema. Então, nós regulamos, equilibramos a energia de função de um lugar anatômico que está com um problema no seu campo magnético. Onde que a gente tem campo magnético no corpo humano? Em todas as células. Aonde tem elétrons, tem campo magnético, porque tem eletricidade. Aonde tem neurônio, tem campo magnético. Aonde tem movimento, tem campo magnético. Nosso coração tem campo magnético, o nosso pâncreas tem campo magnético, o fígado tem campo magnético, um bebezinho que está lá dentro da barriga da mãe, que ela está grávida, tem campo magnético, o nosso cérebro tem campo magnético, cada célula tem o seu campo magnético e se comporta como um ímã, atrai, repele. Então, nós temos campos magnéticos. Eles são campos fraquíssimos, de baixíssima intensidade. Mas, dentro dessa junção toda, para despolarização de uma célula, para que haja troca, né, entre o meio intra e extracelular, nós precisamos ter ali energia, voltagem, né, milivolts, para que haja essa despolarização da membrana. Quando nós temos um problema no campo magnético de uma célula ou de um tecido, ou de um órgão inteiro, então essa despolarização das células não acontece direito. E é aí que nós temos o problema da geração, né, de lugares ácidos ou alcalinos demais. Por isso que a gente vai ter o problema, e nesses lugares é onde os micro-organismos vão querer se esconder. Então, nós sempre regulamos, modulamos, equilibramos o que está muito para menos, o que está menos para mais. Nós não, né? Os campos magnéticos gerados pelos ímãs que nós colocamos sobre os pares biomagnéticos em disfunção. Por isso que tem que rastrear o corpo para encontrar onde estão as disfunções, né? E esse rastreio a gente faz lá no nosso consultório, lembra, em presencial ou à distância. Estou falando bastante hoje, né? Uau, chegamos! Chegamos aqui na timo com timo. Timo com timo é um par, né, de duas classificações, também é um par de disfunção, mas é um par especial também chamado Marco Antônio. Vocês viram, né, que o Dr. Góes, ó, par especial Álvaro, deixa eu ver se tem mais algum aqui atrás. Carmen, todos os pares que são especiais, o Dr. Góes colocou nome de um paciente que ajudou ele a descobrir esse par, através, né, de todas as suas investigações, de um médico, né, que ajudou ele, um colega, né, que ajudou ele, um laboratorista, ou um profissional da área da saúde que ajudou ele a encontrar esses pares. Também ele deu uma homenagem a todos os seus filhos, a sua esposa, cada par especial, cada filho e a sua esposa tem um par especial. Olha que lindo isso, homenageando aí, né, todo esse sacrifício que esses tiveram para ajudar ele a descobrir toda essa ciência do biomagnetismo, né, essa teoria que ele criou. Então, timo é um par glandular, de disfunção glandular, e também é um par especial. Para que ele é um par especial? Par especial para imunodeficiência, quando o sistema imunológico está deficiente. Então, nós podemos utilizar timo. Tem outros pares que são especiais também para auxiliar no tratamento da imunodeficiência. E tem micro-organismos que causam imunodeficiência também. Por exemplo, nós temos, né, o par mediastino, que está logo abaixo do timo, que a impactação de mediastino é diferente da impactação de timo, porque a impactação do mediastino a gente faz superior e inferior, né, aqui. E o timo a gente faz direita, esquerda, né, ou esquerda, nesse caso, o contrário também é verdadeiro. Direita, esquerda ou esquerda, direita. Por quê?
porque eu tenho que rastrear o timo do ladinho direito dele, né? E do lado esquerdo também. Direito e esquerdo, certo? Tem que rastrear os dois. Então, a diferença de mediastino para timo é que esse impacta na horizontal e este na vertical. E no par mediastino, nós temos aqui, né, um par regular, não é um par de disfunção. Aqui, esse ponto anatômico pode albergar a proliferação de Proteus mirabilis, que é uma bactéria, que, para a teoria do Dr. Isaac Góes Durán, baixa a imunidade, né, porque ele altera as funções do timo também. Então, muitas vezes, a gente encontra esses pares associados. Então, ele é um par especial para quando nós temos baixa imunidade, né? E aí, claro, o parzinho vai tratar a imunodeficiência, deficiência da timosina, que é um hormônio produzido pelo timo, principalmente ali na fase de crescimento, né? Que ajuda a crescimento. É um par também que ajuda no tratamento da depressão e o equilíbrio do cortisol, né? Tratamento do estresse, porque ele está ligado com a suprarrenal, não esqueçam disso. Então, regula o hormônio timosina, também esse hormônio está ligado à imunorresposta, né, do corpo humano, na desarmonia hormonal leva à depressão hormonal, então baixa de produção de todos os outros hormônios das outras glândulas, então muitas vezes a gente tem uma disfunção na tireoide, também vai aparecer timo-timo, não como um par de disfunção, mas como um par especial. Veja que coisa interessante, para que estimule a tireoide a produzir a quantidade correta de hormônio, nesse caso mais, né, porque a gente está falando de depressão, depressão hormonal, e o timo comanda, né, toda a atividade defensiva do nosso corpo. Então, é um par bem bacana. Qualquer dúvida, coloquem aí, que eu estou à disposição de vocês, viu? E aí, nós temos um par, olha que lindo que eu achei essa imagem para colocar esses ímãs, que maravilhoso, né? Um par de disfunção. Vocês sabiam que o estômago produz, ele é uma glândula, né? O estômago não é uma glândula, me perdoa. Que nós temos no estômago células que se comportam, né, como glândulas. Então, nós temos 3 tipos de glândulas no nosso estômago. Nós temos as glândulas lá na parte do cárdia, que é aqui em cima, nós temos as gástricas e as pilóricas. Então, essas glândulas produzem enzimas digestivas. Então, não produzem hormônios, produzem enzimas digestivas. Qual é a diferença de uma glândula que produz hormônio, quando é hormônio e quando não é? Então, quando é hormônio, vai cair na circulação sanguínea. Quando aquela substância bioquímica é utilizada no metabolismo, ou ele vai para algum órgão, alvo, então nós chamamos de enzimas, proteínas, ou elementos bioquímicos, seja lá o que for. Certo? Então, as glândulas do fundo do estômago, corpo do estômago, têm um importante papel de produzir o suco gástrico. Então, onde é que é o fundo do estômago? Então, a parte do cárdia do estômago, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu não sou muito boa desenhista, vocês sabem, né? Mas é mais ou menos assim. Ele vem aqui, vai ali. E o cárdia, então, aqui está o cárdia, né? Tem uma válvula, né? E essa primeira parte do estômago é chamada de fundo. O fundo devia ser aqui embaixo, né? Mas o do estômago, eu não sei porque eles viraram o estômago de cabeça para cima. Então, aqui é o fundo do estômago, aqui é o corpo do estômago, e aqui embaixo a gente chama de antro do estômago. E então, na parte do fundo e corpo do estômago, então o fundo e o corpo do estômago produzem as células, né, que são as glândulas do estômago, vão acabar produzindo suco gástrico digestivo, que vai cair geralmente aqui no antro, que é onde é mais ácido. E
a parte de cima do estômago é menos ácida. Vocês sabiam que o estômago tem mais ou menos, vou dar um mais ou menos, tá? Na parte de cima, 4 até 6,5. Botei 6,6, tudo bem, 6,5 o pH. Na parte mediana é mais ou menos ali 4,5 a 6. E na parte inferior, veja bem que coisa incrível, de 1 a 3. Então, o pH do estômago é diferente em várias regiões, aqui e aqui. E o nosso piloro, que é essa válvula que vai ficar aqui, a gente chama ela de pH dependente, ela depende de aqui embaixo ter a quantidade de acidez suficiente para que ela se abra, para que o alimento daqui, né, que foi digerido, né, veio vindo, desceu e possa seguir o fluxo, né, do sistema. Então, as glândulas cárdicas, que é essa da parte de cima do estômago, e as pilóricas, que são essa da parte de baixo, produzem predominantemente secreções mucosas que protegem o estômago dos efeitos severos do ácido digestivo, previnem a autodigestão do estômago, ou seja, que o estômago não se corroa, não se consuma. Então, elas produzem essas secreções, né, para proteger o próprio estômago do seu próprio ácido, né? Então, uma úlcera, o que é uma úlcera, né? No estômago, uma gastrite, né? Uma feridinha que se dá por conta, muitas vezes, do próprio ácido do estômago. Então, quer dizer o quê, Adri? Quer dizer que algumas células, algumas glândulas do sistema do cárdias aqui em cima, as glândulas cárdicas, ou as glândulas pilóricas não estão produzindo a quantidade suficiente de secreção para inibir a acidez, para que não ocorra essa autodigestão do próprio estômago, certo? Nossa, que lindo, né? E dentro do biomagnetismo, é um par especial, então, para disfunção gástrica, quando eu tenho essas disfunções, quando a gente tem ali refluxo, arrotos, que sobe, né, aquele gosto ruim, muitas vezes a litose, né, que tem um mau cheiro na boca, a má digestão, estômago inchado, fica pesado, eu posso utilizar como um par especial, estômago com estômago. Lembrando que este par, ele é diferente, né, geralmente, quando nós temos um par de impactação superior e inferior, superior vai ser o negativo na pele, inferior o positivo na pele. No estômago, por conta dessa, acho que é por isso que ele está de cabeça para baixo mesmo, então, mas por conta disso, desse desequilíbrio que acontece, então nós vamos impactar o negativo na pele, eu estou vendo vermelho, quer dizer que o preto está na pele, no corpo do estômago. E o positivo na pele, no fundo do estômago. Então, o que acontece? Aqui deveria estar mais alcalino, né? Lembrem que o pH aqui em cima ele é um pouco mais alcalino. Não é que ele é alcalino 7 e lá vai para frente para o 14, né? Mas vamos dizer que o pH ideal, vamos dizer não, ele é, né? De 4 até 6,5. Então, ele está em 6,7. Ou ele está 3. Então, se ele está em 6,7, ele está mais alcalino do que deveria estar. Não está alcalino lá, porque o neutro é aqui para frente, que seria a alcalinidade, né? Dentro da nossa tabela. Mas ele está disfuncional. E se ele estiver 3? Também está disfuncional. Se ele estiver mais do que 6,5, aqui eu tenho uma possibilidade, inclusive, de H. pylori. Se ele estiver menos, então ele é mais ácido, e o H. pylori também tem dificuldade de viver aqui. H. pylori tem um pH ideal para ele é 4,5. Ele tem uma facilidade de se prender às paredes do estômago nessa região aqui. Muito interessante isso, né?
E nós temos um par de H. pylori que é aqui, ó, veja bem, hiato esofágico com testículo, né? Ou com vagina. Olha quanta coisa linda que tem no biomagnetismo, gente! Então, não esqueçam, quando vai impactar estômago com estômago, o polo norte preto na pele embaixo, polo sul vermelho na pele em cima. E aí, disfunção gástrica, dores epigástricas, má digestão, eruptações ou arrotos, halitose, acidez estomacal e refluxo. Isso que vai ajudar a equilibrar esse par, né, essa disfunção que a gente tem aqui, ok? Tudo bem até aqui? Muito bem, estou falando bastante, o meu celular está até querendo conversar comigo já. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. E nós vamos chegar naquilo que todo mundo queria muito. Vamos falar da disfunção ovário, que vocês perguntaram na aula passada do aulão vagalume. Vai falar da disfunção ovariana? Sim, vamos falar. Temos pares para a disfunção de ovário. Então, os ovários, né? Nós temos aqui, olha que coisa mais linda, né? As nossas trompas, meio que com os tentáculos aqui segurando os nossos ovários que estão aqui. Na realidade, chama trompa de falópio, né? A gente fala trompa só para economizar, mas é muito interessante que lá na anatomia mesmo, assim, aqui na carne, né? Aqui é um desenho muito lindo, mas ali na anatomia tudo tem movimento, né? Não tá tudo tão coladinho assim, né? Então tem um espaço ali entre os ovários e as trompas, mas eles têm uma fina comunicação, aonde eles têm os tentáculos das trompas, né? Que puxam aquele óvulo que está saindo dali para entrar na trompa, para que vá cair lá no nosso útero, né? Que está aqui, ó, o útero. Aqui vai estar a trompa e eu coloquei o ímã bem em cima dos ovários, ó, certo? Então, útero, trompa, ovário, onde estão os ímãs. E aqui embaixo do útero eu tenho a bexiga, né? Então, nós temos até pares biomagnéticos para esqueci o nome, cercocele, para a bexiga caída, não sei o nome, o nome mais, vamos falar, dentro da ciência, assim, né? Mais bexiga caída. Nós temos pares também para bexiga caída. Mas vamos falar da disfunção ovariana. Checar, né? Rastrear ovário direito, rastrear ovário esquerdo. E se der ovário direito, vai ser com ovário esquerdo a impactação. Se der ovário esquerdo, vai ser com direito a impactação. Então, aqui está impactado... Aqui é o direito e aqui é o esquerdo, então está impactado o direito com o esquerdo. Nosso fígado, grande, bonito, olha nosso estômago lá. Veja que o fígado é muito interessante, que ele começa do lado esquerdo do corpo. Nosso cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e vai lá atrás no ânus, né? Só para a gente lembrar a anatomia ali dos outros pares biomagnéticos, ok? E o nosso umbigo está por aqui, né? Por aqui, assim. Lembrando que o ponto de impactação do cólon transverso é abaixo do umbigo. Ou seja, a gente nem coloca o magneto em cima do cólon transverso, mas chama aquele ponto de rastreio de cólon transverso. Por quê? Porque aqui tem o plexo, né? Nervoso que vai se ramificar, né? E vai ter ali a parte de controle, né, visceral de todo o nosso intestino. Então, o ponto cólon transverso nem está só relacionado com o cólon transverso, está relacionado com a funcionalidade de todo o intestino. Então, vamos lá. Disfunção ovariana, né? Esse aqui é somente um par de disfunção glandular e vai tratar justamente as disfunções ovarianas, que podem ser primárias, né? Ou seja, pode ter uma infecção no próprio ovário, ou ela ser secundário a uma infecção de útero, né, que se espalha aquela infecção e acaba chegando lá no ovário. E aí, ou também, né, uma disfunção em alguma região por aqui, né, pode ser lá no apêndice, no seco, que mais que nós temos aqui? Contraseco, do lado de cá, sigmoide,
Então, qualquer disfunção nesta região pode gerar um ambiente ou mais ácido ou mais alcalino que disfunciona os nossos ovários. E aí eu vou ter lá, né, uma facilidade de ter irregularidade do fluxo menstrual, transtornos, né, de infertilidade, cólica, menopausa precoce, endometriose, cistos nos ovários, ou, né, um cisto, né, que é o cisto que a gente chama funcional, ou ovário policístico mesmo, que já é uma patologia mais complexa. Então, tudo isso daqui nós podemos colaborar no tratamento quando nessas disfunções forem geradas por alterações magnéticas, bioelétricas do corpo, ovário com ovário. Lembrando que eu tenho que ir lá no meu biomagnetista para ele falar se é ovário direito com ovário esquerdo ou ovário esquerdo com ovário direito, certo? Porque aqui eu tenho as duas possibilidades. E se não, uma hora dessas vou ensinar os testes para vocês. E aqui, por último não, vamos falar também da disfunção de testículos. Então, aqui, né, os testículos são duas glândulas que ficam mais na parte exterior do corpo do homem, né, protegidas por uma pele, né, o saco escrotal, o pênis fica para cima dos testículos, né? Então, para o biomagnetista, né, no ponto testículo seria o mesmo ponto vagina. E os ovários, né, que correspondem às glândulas femininas, então é mais acima a impactação. Aqui é impactação vagina-vagina, porque a nossa vagina está aqui dentro, né, um canalzinho, e o clitóris está mais embaixo, então aqui vagina-vagina, igual testículo-testículo para os meninos, certo? Então, nós temos aqui uma disfunção testicular. Aqui os testículos produzem hormônios masculinos, né? A testosterona e outros hormônios andrógenos. E estas disfunções podem dar alteração tanto na parte emocional, como na produção de espermatozoides, né? Então, tudo que estiver relacionado com essas disfunções pode ser impactado, né? Estimular o tratamento com biomagnetismo medicinal com a impactação testículo-testículo. E, ainda tem a suprarrenal, eu queria terminar agora. Suprarrenal, a gente já falou dela, olha o desenho do rim, olha o nosso cotovelo lá, a lombar, né, que é onde a gente fala que dói, né, quando tá com dor no rim, tá com problema no rim, não dor no rim, mas o rim tá aqui em cima, ok? A suprarrenal vai passar mais ou menos ali na linha do sutiã, onde a gente fecha o sutiã lá atrás. Então, é fácil da gente saber, pega a linha da mama, lá onde fecharia o sutiã na parte inferior do sutiã, né? E aonde passaria lá atrás está as nossas suprarrenais. Lembrando, timo suprarrenal, a impactação vai ser aqui no centro. Um magneto, nesse caso, né, positivo. E aqui, suprarrenal direita, negativo, suprarrenal esquerda, positivo na pele. Poderia ser o contrário? Sim, Adri, poderia ser o contrário, tenho que rastrear. Então, disfunção da glândula suprarrenal. Lembrando, né, que essa glândula está ligada ao hipotálamo, o hipotálamo, lembra lá quando eu falei da hipófise, que vem lá de trás, o controle, né, hipotálamo, hipófise, tireoide, timo, suprarrenal, ovários, testículos. Então, aqui nós temos, né, uma disfunção de suprarrenal. A suprarrenal é muito importante no nosso corpo. E nós temos a fadiga crônica, cansaço, debilidade muscular, transtornos gastrointestinais, está sempre envolvida com doenças autoimunes, né? Todas as doenças autoimunes têm cansaço, tem alterações no cortisol, então essa glândula equilibrada vai ajudar muito no tratamento dessas doenças complexas. Também lembrando, né, que ela ajuda lá nos transtornos gastrointestinais, hipotensão arterial, pressão baixa, pode ser, ajuda, né, a regular a pressão baixa, essa impactação suprarrenal, baixa das respostas inflamatórias, né, então, quando ela está em disfunção, que ela produz muito cortisol, o corpo está pronto para lutar, né, ou se esconder, e está armado ali, né, na defesa de medo, então, nós temos uma diminuição, então, da nossa resposta imunológica inflamatória, e também por distorções, distúrbios nas outras glândulas. Então, essa é uma glândula muito importante do corpo humano.
Também ela auxilia no tratamento de asma. Lembrem que nós temos um par especial que é suprarrenal. A gente coloca o negativo no centro da suprarrenal aqui, nas costas, né? E coloca os ímãs positivos na frente do tórax, na parte anterior do pulmão. Opa, positivo na pele, Adri, aqui. Na parte anterior, a gente coloca 3 desse lado, 3 desse lado. Ápice, meio e base dos pulmões. E suprarrenal, a gente coloca o negativo aqui. Então, ele é ajuda, né, a abrir os brônquios. E aqui, suprarrenal também vai ajudar no tratamento de asma, como esse outro par que eu falei também. Alergia, vitiligo. Vitiligo, nós temos vários pares biomagnéticos que têm relação com vitiligo. Às vezes a pessoa pergunta, tem um protocolo para vitiligo? Rastreio completo. Sempre, porque pode ser um transtorno no fígado, pode ser um transtorno na pineal, pode ser um transtorno na suprarrenal, junto com um transtorno no timo, daí vai ter micro-organismos envolvidos, pares regulares, então a gente precisa rastrear o corpo. Fadiga adrenal crônica, colapso cardiovascular, então, né, ali nós vamos ter com certeza um distúrbio, né, do nervo vago, né, uma disfunção vagal, que é desencadeada por uma alteração de luta e fuga aqui do estímulo do cortisol, então disfunciona ali o sistema nervoso simpático e parasimpático, sempre vai aparecer o parzinho ou bulbo, lombar 3 e 4, ou cervical com sacro, esternocleidomastóide junto, rastreio completo sempre, mas ajudar o organismo, né, entender o motivo pelo qual ele está com colapso cardiovascular ou falência. Às vezes a pessoa se desmaia, né, desfalece, tem um colapso, para tudo. Pode ser lá na suprarrenal o problema. Pode ser nesses outros lugares que você falou, pode, tem que rastrear. Disfunção do cortisol, né, que é o hormônio que regula ali, né, os níveis de estresse. Lembrando que o estresse, né, ele é saudável, patológico. Então, isso nós vamos ter que estudar também. Lá na pós, né? Muita coisa para aulão aqui, né? E aí eu vou trazer um par aqui, né? Que também como estômago, que a gente esquece que tem células que são glândulas, né? O par especial Juan Ramon, que é reto com ânus, que é um par que serve para diarreia, né? Nós estamos com um surto chegando aí de um micro-organismo, a Vigilância Sanitária tem alertado, Mato Grosso do Sul já lançou esse alerta à população de um novo vírus que está causando transtornos no intestino, diarreia, dor na região gastrointestinal também, transtornos de estômago, problemas digestivos no geral, vômito. Então, tem que rastrear o corpo, com certeza. E é um micro-organismo que a gente não tem par, esse que a vigilância lançou agora, esse alerta. Então, nós temos que rastrear por foco para encontrar no organismo onde é que aquele vírus está se albergando como quartel-general. E podemos utilizar os pares especiais para diarreia, né? E nós temos mais de um, mas estou falando de um. Nós temos um, por exemplo, sacro-sacro, e estou falando reto-ânus. Sacro-sacro pode ser um par especial ou um par regular. Então, tem que cuidar. Esse daqui é par especial. Então, o nosso intestino tem na sua mucosa milhões de pequenas glândulas tubulosas, simples, denominadas criptas intestinais ou criptas de Lieberkühn. As células dessas glândulas secretam vários produtos, dentre eles o muco, que é muito importante para a lubrificação da mucosa intestinal. Então, muitas vezes, essas células estão com desequilíbrios tissulares, né? São células ali, tecidos, que essas células formam, e não está produzindo esse muco de maneira adequada, ou porque um micro-organismo limpou ali as bactérias que ajudam a equilibrar essa flora, e por outros pares, né, que nós vamos encontrar aqui, mas quando essas células não estão conseguindo produzir a quantidade de muco necessária para lubrificar a mucosa intestinal, então este par, o Juan-Ramon, pode ser um par especial para ajuda na diarreia, na disfunção gastrointestinal, certo? Então, eu terminei por aqui, falei um pouquinho mais do que devia, mas nós temos outros pares, Adri, especiais e pares de disfunção? Sim, temos vários.
Trouxe uma grande quantidade para vocês verem, que eu me prometi para vocês, mas na nossa apostila de rastreio a gente tem vários pares ainda, baço-baço, fígado-fígado, né? Então, tem vários outros pares que são, às vezes, ali no pâncreas também. Então, esternocleidomastóide, plexo cervical, plexo cervical, ele é um par regular. E no braquial, que é no mesmo lugar do plexo cervical, é um par especial para desbloqueio energético, para o terapeuta utilizar quando ele tem dificuldade de rastrear. Então, me confundi aí. Então, esse não é um par disfuncional plexo cervical, certo? Então, vamos em frente. Gostaria de dizer para vocês que ainda, né, nós temos que terminar aqui, ó. Falta os pares temporais ou transitórios, aqui que eu vou ensinar o rastreio por foco, né? Quando, por exemplo, esse vírus novo que está aí, que está causando diarreia, que eu comentei agora no final, que nós não temos um par regular descrito dentro do rastreio, do protocolo de rastreio do Dr. Isaac Góes Duran, então a gente tem que encontrar esses pares transitórios. Vamos falar sobre as inflamações, queimaduras, tudo isso na próxima aula, então, do aulão Vagalume. E gostaria de chamar vocês, né, para curtir as nossas mídias, acompanhar as nossas mídias, né, lembrando também, e vou compartilhar aqui, que nós podemos indicar os nossos pacientes, e eu coloquei aqui para vocês, né, também já tinha falado na aula passada, né, e lá no site na loja da Par Magnético, indicar para o nosso paciente que ele tenha um kit de autocuidado, aonde ele tenha um duplo ímã na casa dele, para que quando ele necessite utilizar numa glândula, esse duplo ímã em casa, né, a cada 2 dias, todos os dias, 10 minutos, não sei, né, cada glândula vai ser a sua, ou, por exemplo, timo com suprarrenal, hipófise com ovário, ânus com reto, não é bom o duplo ímã, o ânus com reto está pertinho, mas não é bom o duplo ímã. Hipófise com ovário, hipófise com testículo, hipófise com suprarrenal não tem, Adri. Timo com suprarrenal, nós precisamos indicar, né, 2 ímãs, que nem eu desenhei ali para vocês. Então, lá no kit de autocuidado, nós temos um parzinho de ímãs, nós temos um duplo ímã, e nós temos um ímã grande, né, quando nós vamos precisar ali de drenar. Então, semana que vem a gente vai falar de inflamação. Semana que vem, não, no próximo aulão Vagalume, aí também a gente pode ir nas drenagens, né, para ajudar o sistema linfático, ajudar os rins, a gente pode utilizar este ímã aqui, mas no geral, né, para isso tudo que a gente estudou hoje, a gente vai usar o duplo ímã ou um parzinho. Então, quem tem um parzinho em casa e um duplo ímã, tem um analgésico e um anti-inflamatório, natural, não invasivo, não provocador. As contraindicações, né, do biomagnetismo são mínimas, a pessoa não pode colocar os ímãs sobre baterias, né, um marca-passo, a bateria do marca-passo. Também, né, se a mulher estiver grávida ali nos primeiros 3 meses de gestação, evitar o uso dos ímãs na região pélvica, anterior e posterior. E quando a pessoa está hemodinamicamente instável lá na UTI, né, que ela está precisando ali de suporte à vida, também a gente aguarda ela estabilizar, o médico vai falar isso para nós, ela está estável, gravíssima, mas estável, então a gente pode aplicar os ímãs. Gravíssima e instável, não pode colocar os ímãs, né? Então tem que aguardar estabilizar o quadro. Então, mas fora isso, nós podemos utilizar esses magnetos em casa, indicar para os nossos pacientes, e a Par Magnético produziu, então, esse kit de autocuidado. Certo? Então, um abraço para vocês. Obrigada pela companhia, uma alegria muito grande compartilhar toda essa cultura, né? Essa filosofia, essa teoria do Dr. Isaac Góes Duran. E estou aqui para o que der e vier. Me perguntem, chamem, que eu ajudo vocês naquilo que necessitar. Um abraço, até o próximo aulão Vagalume. Não esqueçam que na próxima terça-feira, 17h30, alguma coisa nós temos aqui, tá bom? Beijo, beijo. Até mais.